Lá pros lados de Pernambuco, num rincão esquecido da Caatinga, existia um orfanato onde o silêncio das meninas escondia um segredo que até o diabo rejeitava. Mas uma noite, tudo mudou. E o nome desse homem, hoje ninguém mais pronuncia. Só lembram do dia em que Lampião chegou com fogo nos olhos e justiça nas mãos. Quem aí gosta de uma história quente de Lampião? Se você é do time que não perde um caos do Rei do Cangaço, já deixa o like e se inscreve no canal. Me conta aí, de qual cidade você tá assistindo? Diz os mais velhos que lá pros lados de Pernambuco, num canto esquecido do sertão, existia um lugar que até os corvos evitavam. Um casarão grande, de paredes descascadas pelo tempo, cercado por espinheiros e silêncio. Era um orfanato, mas não daqueles que acolhem com amor. Não, meu povo, esse era diferente. O dono, um homem alto e de olhos frios, era conhecido como o Barão, não por título de nobreza, mas pelo medo que impunha. Rico, dono de terras e gado, ele tinha o prefeito no bolso e o coronel da região como comparsa. Ninguém ousava questionar o que acontecia atrás daquelas paredes grossas. Dentro viviam 8 meninas, órfãs, abandonadas, filhas de retirantes que não tinham para onde ir. De dia, elas trabalhavam como empregadas, limpando, cozinhando, servindo. O barão as tratava com rispidez, gritando ordens como se fossem animais. Mas à noite era pior. Quando o sol se punha e a Caatinga ficava em silêncio, ele fazia suas visitas. Entrava nos quartos sem bater, com um sorriso que gelava o sangue. As meninas se encolhiam, rezavam baixinho, mas não adiantava. Ele escolhia uma, sempre, uma, e a levava para seu aposento. Ninguém ouvia os gemidos abafados pelos grossos tapetes. Ninguém via as lágrimas que molhavam os travesseiros. As empregadas mais velhas sabiam, claro, mas o que podiam fazer? O barão tinha capangas armados dia e noite, homens brutos que não hesitariam em dar um sumiço em quem falasse demais. E assim o tempo passou, com aquele segredo podre crescendo feito praga no meio do sertão, até que um dia tudo mudou. O barão, distraído em seus pensamentos, deixou um jornal em cima da mesa da sala. Não era qualquer jornal. Era a Gazeta do Sertão, com uma manchete que falava justamente daquilo que ele mais temia. Lampião e seu bando avançam pelo interior. Ele leu rápido, viu da pretensão dos cangaceiros e saiu para a cidade, deixando o jornal ali, esquecido. Não viu os olhos curiosos de Maria, uma das órfãs mais velhas, se fixando nas letras pretas. Não percebeu quando ela, com mãos trêmulas, pegou o papel e leu cada palavra como se fosse uma tábua de salvação. E foi ali, naquela tarde quente de 1933, que nasceu um plano perigoso, um plano de fuga. Maria dobrou o jornal com cuidado, como se aquelas folhas fossem de ouro. Seus dedos finos tremiam levemente enquanto escondia o papel sob o avental surrado. O coração batia tão forte que ela temia que os outros ouvissem. Olhou rapidamente para os lados. A cozinha estava vazia. Apenas o cheiro de feijão, queimando no fogão. A lenha enchia o ar. Era agora ou nunca. O barão tinha saído para a cidade, como sempre fazia às quartas-feiras. Levava consigo 2 capangas, os mais brutos, mas deixara outros 3, vigiando o portão e rondando o terreno. Maria conhecia seus hábitos. O gordão ficava na varanda da frente, sempre cochilando depois do almoço. O magro fazia rondas a cada hora, e o ruivo, o mais perigoso, ficava na guarita perto do portão, com o rifle no colo. Maria contou os minutos enquanto arrumava a mesa do jantar. Sabia que tinha pouco tempo. O barão voltaria antes do pôr do sol. Sua mente trabalhava rápido, calculando cada passo. Precisava sair pela parte dos fundos, onde o muro era mais baixo e coberto por trepadeiras. Mas primeiro tinha que garantir que as outras meninas não sofressem por sua falta. Fingindo ir buscar água no poço,
Ela se aproximou de Joana, a mais nova, que lavava roupa no tanque de pedra. Joana, sussurrou enquanto enchia o balde. Quando eu sair hoje, você não viu nada, entende? A menina de 12 anos arregalou os olhos. Você vai... Shhh. Maria colocou um dedo nos lábios. Se der certo, volto com ajuda. Se não... Bem, pelo menos tentarei. Joana engoliu, seco e acenou com a cabeça. As lágrimas brilhavam em seus olhos, mas ela não chorou. Nenhuma delas chorava mais. Tinham aprendido que lágrimas só davam mais trabalho ao barão. Maria esperou até o magro passar por sua ronda. Assim que seus passos se afastaram, ela agiu rápido. Pegou um pedaço de pano velho e fez um pequeno embrulho com um naco de pão duro e um punhado de farinha que conseguiu roubar durante a semana. Tirou os sapatos, faria menos barulho descalça, escorregou pela janela do banheiro que dava para o pomar abandonado. O sol da tarde queimava sua pele quando ela se arrastou por entre as ervas daninhas. Cada folha que tocava a parede gritar sua traição. Seus pés descalços sentiam cada pedra, cada espinho, mas ela não parou. Quando chegou perto do muro, seu coração quase parou. Ouviu vozes. O ruivo e o gordão estavam conversando perto da cocheira, não mais que 20 passos dali. Maria se achatou contra o chão, sentindo o cheiro de terra seca e esterco. Rezou em silêncio para todos os santos que conhecia. E o patrão disse que volta antes do escuro, dizia o ruivo. Tá bom, resmungou o gordão. Vou ver se tem cachaça na despensa. Os passos se afastaram. Maria esperou, até não ouvir mais nada, então se levantou e correu para o muro. As trepadeiras eram grossas e cheias de espinhos, mas ela se agarrou como podia. Um galho arranhou seu braço, deixando um risco vermelho, mas ela nem sentiu. Do alto do muro, olhou para trás uma última vez. Viu o casarão amarelado, as janelas como olhos vazios. Viu Joana na janela do quarto, acenando discretamente. Então pulou para o outro lado, caindo em um matagal de urtigas. A dor foi intensa, mas o medo foi maior. Maria sabia que agora não havia volta. Se apegasse, melhor nem pensar. E assim começou sua jornada pela Caatinga. O sol estava a pino quando ela entrou no mato fechado. Não tinha caminho, apenas arbustos espinhosos, cactos altos e pedras afiadas. Maria seguia na direção que achava ser oeste, onde os viajantes diziam que Lampião andava. A primeira hora foi de puro terror. Cada barulho a fazia se esconder, fosse um lagarto correndo ou o vento nas folhas secas. Seus pés já estavam cheios de arranhões e a sede começava a apertar sua garganta. No final da tarde, quando o sol começava a baixar, Maria encontrou um riacho seco. Seguiu seu leito, sabendo que poderia levar a algum povoado. Foi ali que ouviu o primeiro som, que não era da natureza. Vozes humanas. Esmagou-se contra uma pedra, o coração batendo como um tambor. 2 homens passaram a cavalo. Não muito, longe. Eram cangaceiros, capangas do barão. Não podia arriscar. Esperou até a noite cair completamente para continuar. Sem lua, tropeçava a cada passo, seus lábios rachados sangravam e as pernas doíam como nunca. Mas o pior não era a dor física, era a dúvida. E se Lampião não estivesse por ali? E se o barão já estivesse atrás dela? Quando achou que não aguentaria mais, viu ao longe o que parecia ser uma fogueira. O cheiro de carne assada chegou até ela, fazendo seu estômago roncar. Era um acampamento. Maria hesitou. Podia ser ajuda, ou seu fim, mas não tinha escolha. Como o último resto de forças, arrastou-se na direção da luz, pronta para implorar por misericórdia. Não sabia ainda que estava prestes a mudar seu destino. E o de todas as meninas do orfanato. Maria sentiu o cheiro da fogueira antes mesmo de ver as chamas. Um aroma de carne seca, assando e café forte que lhe fez a boca encher de água.
Seus pés descalços, já calejados e cheios de espinhos, pareciam pesar toneladas, enquanto ela se arrastava em direção à luz tremeluzente. Cada movimento era uma agonia. Seus músculos queimavam como se tivessem sido mergulhados em óleo fervente, e a sede havia se tornado uma presença constante, um demônio sussurrando em seu ouvido para desistir. A noite estava escura como breu, sem lua para guiá-la, apenas as estrelas distantes que pareciam zombar de sua situação. O vento quente do sertão assobiava entre os arbustos secos, criando sombras que se moviam como fantasmas ao seu redor. Maria apertou o pequeno embrulho de pano contra o peito, seu único tesouro contendo um pedaço de pão tão duro que poderia quebrar dentes, e um punhado de farinha roubada que agora parecia tão preciosa quanto o ouro. Quando finalmente alcançou o topo de uma pequena elevação, seu coração quase parou. Lá embaixo, numa clareira improvisada, estavam cerca de 15 homens sentados em torno de 3 fogueiras. As chamas lançavam sombras dançantes em seus rostos curtidos pelo sol, iluminando chapéus de couro e rifles apoiados nos joelhos. Maria engoliu seco. Eram cangaceiros, sem dúvida. Mas seriam eles o bando que procurava? Ela observou atentamente, procurando por algum sinal que identificasse o famoso rei do cangaço. Seus olhos escanearam cada rosto, cada detalhe. O homem mais velho, com um bigode grisalho, que remexia um caldeirão, o jovem de não mais que 16 anos limpando um revólver com movimentos precisos, o gigante calvo, que parecia capaz de arrancar uma árvore com as próprias mãos, mas nenhum deles correspondia às descrições que ouvira sobre Lampião. Uma voz rouca a fez estremecer, e então o cabra achou que ia me enganar, dizendo que o gado sumiu sozinho. Risadas grossas ecoaram na noite, enquanto um homem contava sua história, gesticulando com uma garrafa de cachaça. Maria sentiu uma pontada de desespero. E se fosse o bando errado? E se fossem aliados do barão? Seu instinto gritava para fugir, mas seu corpo não respondia mais. Estava exausta demais para correr. Foi então que ouviu um som que fez seu sangue gelar. O relinchar de cavalos vindo da direção oposta. Mais homens chegavam. Maria se achatou contra o chão, tentando se fundir com a escuridão. Os recém-chegados surgiram como fantasmas da noite, 4 cavaleiros que desmontaram com a graça de quem nasceu sobre um animal. E então ela viu o último homem a descer do cavalo. Era diferente, mais baixo que os outros, mas com uma presença que dominava o espaço. Seu chapéu de couro estava adornado com moedas douradas que brilhavam no fogo, e o coldre em sua cintura parecia feito sob medida para sua arma. Quando ele se virou, Maria viu o bigode bem cuidado e os olhos que, mesmo na penumbra, pareciam queimar com intensidade própria. Lampião, o verdadeiro Virgulino Ferreira da Silva, o terror dos coronéis e a esperança dos oprimidos. Maria sentiu as pernas tremendo, não mais de medo, mas de alívio. Ela havia encontrado seu salvador? Ou será que havia trocado um perigo por outro? Os cangaceiros cumprimentaram o chefe com respeito, oferecendo-lhe o melhor lugar perto do fogo. Lampião aceitou um pedaço de carne e começou a comer com calma, ouvindo os relatórios de seus homens. Maria sabia que precisava se mover, mas estava paralisada. Como se aproximar daquele homem? Como contar sua história sem ser morta antes mesmo de abrir a boca? Enquanto hesitava, a decisão lhe foi tirada. Um dos cavalos farejou o ar e relinchou alto, suas orelhas se voltando diretamente para onde ela se escondia. Em segundos, 6 rifles estavam apontados para os arbustos. "Quem tá aí?" rugiu um dos homens. "Sai dessa moita antes que eu te fure." "Oh, que nem peneira." Maria levantou-se com dificuldade, seus membros rígidos protestando a cada movimento. Quando surgiu a luz do fogo, ouviu vários suspiros de surpresa. Sua aparência devia ser lastimável.
cabelos emaranhados, vestido rasgado, pés ensanguentados e o rosto coberto de poeira e lágrimas secas. Pelo amor de Deus! Murmurou alguém. Lampião ergueu uma mão, silenciando seus homens. Seus olhos escrutinaram Maria com uma intensidade que fez ela sentir-se nua. E quem é você, menina? Que diabos faz sozinha no meio do mato a esta hora? Maria abriu a boca, mas só saiu um som rouco. Sua garganta estava tão seca que parecia fechada. Antes que pudesse responder, suas pernas cederam e ela desabou no chão, a escuridão finalmente a consumindo. O último pensamento que teve foi que, se morresse agora, pelo menos não seria nas mãos do barão. Maria acordou com gosto amargo de café na boca e uma dor latejante em todo o corpo. Por um momento não soube onde estava. O teto de couro cru esticado sobre sua cabeça não era o teto de madeira do orfanato, e o cheiro de fumaça e couro era completamente estranho. Quando tentou sentar, uma mão firme, mas gentil, a impediu. Devagar, menina, você tá mais fraca que filhote de passarinho caído do ninho. A voz era áspera, mas não desagradável. Maria virou a cabeça e viu uma mulher de meia-idade, com um lenço vermelho amarrado na cabeça e olhos que pareciam ter visto todas as misérias do mundo. A mulher segurava uma cuia de água que cheirava a ervas. Bebe isso, é um chá que vai te dar força. Maria engoliu o líquido amargo em pequenos goles, sentindo-o queimar em sua garganta ressecada. Aos poucos, sua visão foi se ajustando ao ambiente. Estava numa espécie de tenda improvisada, deitada sobre um cobertor grosso. Do lado de fora, ouvia-se vozes masculinas e o ocasional ruído de armas sendo manuseadas. O senhor Lampião conseguiu articular. Sua voz, um fiozinho. De som estápice, a mulher sorriu, revelando dentes faltando nas laterais. Ah, então você conhece meu primo Virgulino? É ele que você veio procurar, é? Maria assentiu com dificuldade, sentindo uma pontada de medo. Estava tão perto e tão longe ainda. A mulher, que se apresentou como tia Maria, prima de Lampião e curandeira do bando, ajudou-a a se sentar. Ele está esperando para te falar, mas antes vamos te arrumar um pouco. Com um pano úmido, limpou o rosto e as mãos de Maria. Depois lhe deu um pedaço de carne seca para mastigar lentamente. Quando finalmente saiu da tenda, o sol da manhã quase cegou Maria. O acampamento era maior do que imaginara. Pelo menos 30 homens armados até os dentes, mulheres cuidando de panelas sobre fogueiras, crianças correndo entre as barracas. E no centro, sentado num tamborete como se fosse um trono, estava ele, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Mesmo sentado, sua presença era avassaladora. O chapéu de couro com enfeites dourados, o coldre de couro trabalhado, o bigode cuidadosamente aparado, tudo nele gritava poder. Quando seus olhos escuros encontraram os de Maria, ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Então é você a corajosa ou louca que andou sozinha pela caatinga para me encontrar. Sua voz era suave, quase educada, completamente diferente do que esperava de um bandido tão temido. Maria engoliu seco. Agora era sua chance. Caiu de joelhos diante dele, ignorando a dor que isso lhe causou. Meu senhor, por piedade, preciso da sua ajuda. Suas palavras saíram entre lágrimas que não conseguia mais conter, e então, como se um dique tivesse se rompido, contou tudo. O orfanato, o barão, as noites de terror, as outras meninas, a fuga desesperada. Suas palavras saíam entrecortadas por soluços, mas ela não omitiu nenhum detalhe, nem mesmo os mais vergonhosos. Enquanto falava, percebeu que o acampamento inteiro havia silenciado para ouvir. Vários homens tinham expressões sombrias e algumas mulheres choravam silenciosamente. Mas foi a mudança na expressão de Lampião que mais chamou atenção. Seus olhos, antes curiosos,
tornaram-se frios como aço no inverno. Quando terminou sua história, um silêncio pesado pairou sobre todos. Lampião levantou-se lentamente e Maria sentiu seu coração acelerar. Ele iria ajudá-la, ou achar que era uma armadilha. O rei do cangaço tirou o chapéu e passou uma mão pelos cabelos antes de falar. Sua voz agora carregada de uma fúria controlada. Meus homens dizem que conhece esse tal barão? Um ricaço que manda em meia dúzia de cidadezinhas com capangas que se acham valentes. Ele cuspiu no chão com desprezo, mas mexer com crianças, isso é covardia que nem o diabo aprova. Maria sentiu uma centelha de esperança acender em seu peito. Lampião se virou para seu bando, sua voz agora ecoando pelo acampamento. O que vocês dizem, meus cabras? Vamos dar um passeio até esse tal orfanato, mostrar para esse tal barão como a gente trata a cobra covarde no sertão? O rugido de aprovação que seguiu fez o chão tremer sob os pés de Maria. Homens sacudiam armas no ar, mulheres gritavam palavras de incentivo. Lampião voltou-se para Maria e pela primeira vez ela viu nele não apenas um bandido, mas algo parecido com um justiceiro. Pode contar para suas amiguinhas, menina. Lampião tá chegando e quando eu terminar com esse tal barão, até o capeta vai ter pena dele. Enquanto os cangaceiros se preparavam freneticamente para a marcha, afiando facões, carregando armas, selando cavalos, Maria foi levada para descansar, mas o sono não vinha. Em vez disso, sentia uma ansiedade febril. Logo, logo estaria de volta àquele inferno, mas desta vez, não como vítima, como libertadora. E enquanto o sol alcançava seu ponto mais alto no céu, o bando de Lampião partiu em direção ao orfanato, levantando uma nuvem de poeira que podia ser vista a quilômetros de distância. Maria, montada atrás de um dos homens mais confiáveis de Lampião, olhava fixamente para o horizonte, imaginando o terror que estaria sentindo o barão se soubesse o que se aproximava. A poeira vermelha do sertão subia em espiral sob os cascos dos cavalos, formando uma cortina opaca que ocultava o sol do meio-dia. Maria, agarrada às costas do cangaceiro conhecido como Boca de Fogo, sentia cada músculo do corpo protestar contra a longa jornada. Mas a dor era insignificante diante do turbilhão de emoções que a consumia. Medo, antecipação, uma vingança, tão doce que quase a fazia esquecer da sede e do cansaço. Lampião liderava o grupo com uma postura que misturava a elegância de um coronel com a ferocidade de um jagunço. Seu cavalo baio, um animal musculoso acostumado às asperezas da caatinga, parecia sentir a urgência de seu dono, avançando com passos firmes mesmo sob o sol escaldante. À sua direita, o fiel Corisco, seu braço direito, examinava o horizonte com olhos de gavião. À esquerda, o jovem e impetuoso Moita Brava ajustava constantemente o rifle sobre o colo, seus dedos inquietos dançando sob o coldre. O bando havia crescido desde a partida. Notícias se espalham rápido no sertão, e outros grupos de cangaceiros, alguns aliados de longa data, outros simplesmente ávidos por ação, haviam se juntado à marcha. O que começara com 30 homens agora se aproximava de 60, uma pequena armada de chapéus de couro e armas reluzentes. Maria olhou para trás, vendo a coluna de poeira que se estendia por quase 1 quilômetro. Seu coração acelerou. O barão teria tempo de fugir, os capangas resistiriam e as meninas estariam a salvo quando a tempestade chegasse. Falta muito? Ela perguntou, sua voz quase sumindo no ruído dos cascos e no rangido das celas. Boca de Fogo, um homem corpulento com uma cicatriz que lhe cortava o lábio superior, virou-se ligeiramente. Mais 2 horas, menina. Já estamos nas terras do tal barão. Vê aquelas árvores tortas ali adiante. É o começo da fazenda dele. Maria sentiu um frio na espinha. Conhecia aquelas árvores. Velhas gameleiras que marcavam a fronteira entre o mundo e o inferno que deixara para trás.
Lembrou-se das vezes em que, sob vigilância, fora obrigada a colher frutos sob aquelas mesmas copas. Quantas vezes sonhar em simplesmente continuar andando, desaparecendo na caatinga? O sol começava a declinar quando os primeiros telhados do orfanato surgiram no horizonte. Lampião levantou uma mão e toda a coluna parou, como se movida por um único pensamento. O silêncio que se seguiu foi perturbador. Apenas o farfalhar das folhas secas e o ocasional resfolegar dos cavalos quebravam a quietude. Corisco, moita brava, venham comigo. Vamos dar uma olhada de perto. O resto fica aqui, em silêncio. Nem um cigarro aceso, entendido? Maria viu os 3 homens avançarem furtivamente, desaparecendo entre os arbustos. Os minutos que se seguiram foram os mais longos de sua vida. Cada som a fazia estremecer. Seria um sinal? Uma armadilha? O barão sabia que estavam chegando. Quando o Lampião finalmente retornou, seu rosto estava impassível, mas os olhos brilhavam com uma luz perigosa. Tem 6 homens armados lá fora. 2 no portão, 1 na varanda, 3 fazendo rondas. As janelas do andar de cima estão todas fechadas. Devem ter as meninas lá dentro. Virou-se para Maria. Você conhece algum jeito de entrar sem ser vista? Alguma passagem secreta? Um muro mais baixo? Maria fechou os olhos, visualizando cada centímetro daquele lugar maldito. Tem uma entrada nos fundos, perto da cozinha. O muro é mais baixo ali e tem um pé de quixaba crescendo por cima. Eu escapuli por lá quando fugi. Lampião assentiu, satisfeito. Boa, menina. É por aí que vamos entrar. Virou-se para o bando. Escutem bem. Vamos dividir em 3 grupos. Moita brava, você leva 15 homens e fica de guarda no portão. Ninguém entra, ninguém sai. Corisco, você e mais 20 cercam a casa. Eu entro com o resto pelo muro dos fundos. Quero esse tal barão vivo. Pelo menos no começo. Os homens se moveram com eficiência militar, dividindo-se em grupos silenciosos. Maria foi colocada sob os cuidados de tia Maria e mais 2 cangaceiros idosos, longe da linha de frente, mas com vista clara para a ação. Fica aqui, menina. Vai ver justiça sendo feita hoje. Sussurrou a curandeira, apertando sua mão com força. O cerco começou como um balé macabro. Primeiro, os 2 guardas do portão caíram simultaneamente, atingidos por tiros precisos de atiradores escondidos. O homem na varanda mal teve tempo de gritar antes de ser puxado para baixo por mãos invisíveis. Os 3 que faziam a ronda foram neutralizados um por um, como peças em um jogo de xadrez. Maria assistiu com os olhos arregalados enquanto Lampião e seu grupo escalavam o muro dos fundos com a agilidade de gatos selvagens. Por um momento, tudo ficou quieto demais, até que um tiro ecoou de dentro da casa, seguido por gritos e o som de vidros quebrando. Maria apertou os punhos com tanta força que as unhas cavaram sulcos em suas palmas. O que estava acontecendo lá dentro? As meninas estavam a salvo. Lampião conseguiria chegar ao barão? De repente, a porta frontal se abriu com um estrondo e uma figura corpulenta surgiu correndo. Era o Gordão, um dos capangas mais brutais do barão. Ele mal deu 2 passos antes que uma dúzia de rifles apontassem para ele. O homem congelou, seus olhos arregalados de terror, percorrendo o círculo de morte que o cercava. O patrão tá lá dentro. Ele gaguejou, levantando as mãos. Eu só sigo ordens. Moita brava avançou, seu facão brilhando ao sol poente. E hoje você vai seguir a última ordem da sua vida, seu cachorro covarde. O grito do capanga ecoou pela caatinga, seguido por um silêncio ainda mais aterrorizante. Maria sentiu um nó na garganta. Isso era justiça ou apenas mais violência? Mas então lembrou-se das noites de terror, dos gemidos abafados, das lágrimas silenciosas. E seu coração endureceu.
Dentro da casa, os sons de luta continuavam, vidros quebrando, móveis sendo virados, gritos abafados, até que finalmente a porta dos fundos se abriu e Lampião emergiu, arrastando uma figura desgrenhada e ensanguentada pelo colarinho. O barão, o homem que antes a aterrorizara, agora parecia uma caricatura de si mesmo. Seu terno caro estava rasgado, o rosto inchado e sujo de sangue, os olhos esbugalhados de pavor. Lampião o arrastou como um saco de farinha até o centro do pátio, onde o jogou no chão com um empurrão desdenhoso. "Tragam as meninas", ordenou Lampião, sua voz carregada de uma fúria glacial. "Quero que todas vejam isso." Maria não esperou para ser chamada. Pulou do esconderijo e correu em direção à casa, seu coração batendo como um tambor de guerra. As meninas estavam sendo trazidas para fora por cangaceiros, algumas chorando, outras em estado de choque, todas magras e pálidas como fantasmas. Quando Joana a viu, um grito escapou de seus lábios. "Maria, você voltou!" O abraço das duas foi tão forte que quase as derrubou. Maria olhou ao redor, contando as cabeças. 7. 7 das 8 meninas. "Onde está Ana?" perguntou, seu coração apertando-se. Foi então que ouviram um grito vindo de dentro da casa. Um cangaceiro emergiu carregando nos braços a menor das órfãs. Ana, de apenas 9 anos, pálida como a morte, com os olhos fechados e os pulsos marcados por cordas. Encontrei ela amarrada no porão. O homem disse, sua voz rouca de raiva: "Parece que o senhor aqui não gostou que ela tentasse ajudar você a fugir." Foi como se um vulcão entrasse em erupção dentro de Maria. Antes que alguém pudesse impedi-la, ela se lançou sobre o barão, seus punhos minúsculos batendo contra seu rosto com uma força que nem sabia ter. "Monstro! Animal! Seu lixo nojento!" ela gritava, cada palavra acompanhada por um golpe. O barão tentou se proteger, mas Lampião o segurou firmemente pelo colarinho, permitindo que Maria despejasse anos de ódio e dor. Quando finalmente se cansou, caiu de joelhos. Soluçando, Joana e as outras meninas a cercaram, formando um círculo protetor. Foi então que Lampião se adiantou, seu facão refletindo os últimos raios de sol. "Vocês todas", ele disse, olhando para as meninas, "vão assistir agora o que acontece com homens que brincam de ser demônios." O barão, finalmente percebendo a gravidade de sua situação, começou a implorar. "Eu pago, tenho ouro, terras, tudo o que vocês quiserem." Lampião riu, um som seco e sem humor. "Seu dinheiro não vale nada aqui, seu verme. Hoje você vai aprender o preço da covardia." O que se seguiu foi rápido e brutal. 2 cangaceiros seguraram o barão enquanto Lampião realizava a justiça sertaneja, um castigo que ecoaria por gerações nas histórias contadas nas feiras e nas calçadas do sertão. Quando acabou, o barão estava irreconhecível, chorando como um bebê, sua roupa ensopada de sangue. Lampião limpou seu facão nas calças e se virou para as meninas. "Nenhuma de vocês vai mais sofrer nas mãos desse lixo. Hoje estão livres." Maria olhou ao redor, para as amigas chorando, para os cangaceiros que agora saqueavam a casa, para o sol poente que tingia tudo de vermelho. Era mesmo liberdade, ou apenas um tipo diferente de violência? Antes que pudesse responder a si mesma, Lampião a chamou. "Maria, venha aqui. Você tem coragem de sobra. Que tal vir conosco, aprender a lutar, a nunca mais ser vítima?" A proposta a surpreendeu. Tornar-se uma cangaceira, viver fora da lei. Mas quando olhou para as outras meninas, viu a resposta em seus olhos. Elas precisavam dela. Eu agradeço, Sr. Lampião, mas minhas irmãs precisam de mim. Alguém tem que cuidar delas." Lampião assentiu respeitoso. "Então, vamos levá-las para um lugar seguro. Tenho uma amiga em Patos que vai cuidar de vocês."
Enquanto os cangaceiros preparavam os cavalos para partir, Maria olhou uma última vez para o orfanato. As chamas já consumiam parte do telhado. Alguém havia ateado fogo. O barão jazia no chão, gemendo baixinho. E as meninas, suas meninas, estavam finalmente seguras. A justiça sertaneja fora servida. Cruel? Sim. Violenta? Sem dúvida. Mas, no sertão, onde a lei dos coronéis reinava suprema, às vezes só restava a lei do facão. A noite caía sobre a caatinga como um manto pesado, tingindo de púrpura os contornos do orfanato em chamas. As labaredas dançavam sinistras contra o céu escurecido, lançando sombras alongadas que pareciam dedos esqueléticos, apontando para o barão prostrado no chão. Maria sentia o calor das chamas no rosto, mas não desviava o olhar. Queria gravar cada detalhe daquele momento em sua memória. Lampião permanecia imponente ao lado do homem derrotado, seu chapéu de couro lançando uma sombra que cobria o rosto inchado do barão. Os cangaceiros haviam formado um círculo ao redor, seus rostos iluminados pelo fogo, alternando entre expressões de satisfação e repulsa. Algumas das meninas mais novas haviam sido levadas para longe da cena, mas Maria, Joana e duas outras permaneceram, testemunhas silenciosas do desfecho de seus pesadelos. Levanta esse lixo, ordenou Lampião, com voz que não admitia contradição. Dois cangaceiros ergueram o barão com brutalidade, fazendo-o gemer de dor. Seu terno de linho fino, outrora símbolo de status, estava agora reduzido a trapos ensopados de sangue e suor. O cheiro de urina e medo emanava de seu corpo, misturando-se à fumaça que pairava no ar. Lampião caminhou lentamente ao redor do homem caído, suas botas de couro batendo ritmicamente no chão de terra batida. Cada passo ecoava como um tambor. Funerário, você acha que porque tem terra e dinheiro pode brincar de Deus com a vida dos outros? Perguntou, parando diretamente frente ao barão. No meu sertão, homem que maltrata criança e mulher não é homem, é bicho. E bicho a gente trata na bala ou no facão. O barão tentou falar, mas só saiu um ruído gutural de sua garganta ferida. Seus olhos, antes cheios de arrogância, agora rodopiavam em suas órbitas, como os de um animal encurralado. Maria sentiu Joana apertar sua mão com força. Ela mesma estava paralisada, incapaz de desviar o olhar daquela cena terrível e fascinante. Parte dela queria correr, esconder-se e esquecer. Outra parte, uma parte que crescia a cada segundo, queria ver. Precisava ver. Lampião fez um gesto e um de seus homens trouxe um banco de madeira simples, daqueles usados na cozinha do orfanato. O objeto parecia banal demais para o que estava prestes a acontecer. Sentem ele aqui, ordenou o líder cangaceiro. Quero que ele veja o que fez. Enquanto amarravam o barão ao banco, Maria notou os detalhes que tornavam a cena ainda mais surreal. O reflexo das chamas nas moedas douradas do chapéu de Lampião, o cheiro de carne assada que vinha de algum lugar. Alguém tinha colocado comida no fogo? O som distante de um jumento chorando na noite. Lampião tirou o chapéu com cerimônia e virou-se para as meninas. Essas crianças aqui, começou, apontando para Maria e as outras, vão lembrar hoje pelo resto da vida. Vão lembrar que, no sertão, quando a lei dos homens falha, a lei da natureza prevalece. Puxou do coldre um velho revólver Colt, a arma girando em seu dedo antes de se firmar em sua mão com a naturalidade de uma extensão de seu corpo. Mas antes eu quero ouvir. Quero que cada uma de vocês diga o que esse homem fez. Para todo mundo ouvir. Para a terra ouvir. Para Deus ouvir. Maria sentiu um nó na garganta. Falar diante de todos. Sua língua parecia grudada no céu da boca. Foi Joana quem quebrou o silêncio. Ele me pegava de noite. A menina começou.
sua voz um fiozinho de som. Dizia que se eu gritasse, ele matava as outras. Uma vez ele me bateu tanto que eu não consegui sentar por uma semana. As palavras saíam entre soluços, mas, à medida que Joana falava, algo mudou em sua postura. Seus ombros, antes curvados, endireitaram-se ligeiramente. Maria percebeu então que não era apenas sobre punição, era sobre dar voz ao que havia sido silenciado por tanto tempo. As meninas falaram histórias de humilhação, de dor, de noites intermináveis de terror. Maria foi a última. Quando chegou sua vez, sentiu uma fúria tão intensa que suas mãos tremiam. Ele matou minha esperança. Ela disse, sua voz surpreendentemente firme. Por anos, acreditamos que ninguém viria nos salvar, que éramos lixo que ninguém queria. Lampião ouviu cada palavra com atenção solene. Quando o último depoimento terminou, ele assentiu lentamente. Ouvido está, e julgado está. O que aconteceu em seguida se desenrolou com uma mistura de brutalidade e ritual que Maria jamais esqueceria. Lampião não era apenas um justiceiro, era um artista da vingança, cada movimento calculado para causar máximo impacto. Primeiro, ordenou que trouxessem os livros de contas do orfanato. Um a um, foram lidos em voz alta. Nomes de meninas, datas de entrada, falsas declarações de adoção para famílias que nunca existiram. Cada página foi depois colocada nas mãos trêmulas do barão, que foi obrigado a comê-las, literalmente, sob ameaça de arma. Engole sua mentira, rosnou Lampião, enquanto o homem engasgava com o papel. Engole até a última mentira. Depois veio a humilhação pública. O barão foi despido até a cintura, suas roupas caras rasgadas em tiras, com uma faca afiada. Lampião mesmo cortou o cabelo e o bigode cuidadosamente aparados do homem, jogando os tufos no fogo. Vamos ver como você gosta de ser despojado de sua dignidade, comentou friamente. Maria observava tudo com uma mistura de horror e fascínio. Parte dela queria desviar o olhar, mas outra parte, uma parte que crescia a cada momento, se regozijava em cada humilhação sofrida pelo seu antigo algoz. O clímax veio quando Lampião ordenou que trouxessem o chicote que havia sido usado para punir as meninas. O objeto de couro trançado com farpas de metal nas pontas foi colocado nas mãos de Maria. É sua vez, menina, disse Lampião, seu olhar intenso. Dê a ele uma medida do que ele te deu. Maria hesitou. O chicote pesava muito mais do que imaginara em suas mãos pequenas. Olhou para o barão, agora irreconhecível, seu corpo marcado, seu rosto uma máscara de terror. Por um instante, viu-se refletida em seus olhos, não mais a menina assustada, mas uma figura de poder, de retribuição. Levantou o braço e abaixou. Não, ela disse, sua voz clara na noite. Não quero ser como ele. Lampião estudou-a por um longo momento, então assentiu, respeitoso. Sua alma é maior que a dele, mas justiça ainda será feita. Foi então que realizou o ato final, a marca que tornaria o barão um pária até o fim de seus dias. Com uma faca aquecida no fogo, gravou na testa do homem a palavra carniça, em letras grandes e grosseiras. Essa marca vai garantir que todo mundo saiba o que você é, onde quer que vá, declarou Lampião. Nenhum banho vai lavar, nem o chapéu vai esconder. Quando finalmente terminaram, o barão foi deixado amarrado ao banco no meio do pátio, a casa em chamas, servindo como pano de fundo. Lampião ordenou que deixassem um cavalo velho e uma garrafa d'água ao seu lado. Chance suficiente para sobreviver, mas não para escapar do julgamento público que o aguardava. Enquanto o bando se preparava para partir, Lampião aproximou-se de Maria. Você tem coragem de sobra, menina. Se mudar de ideia sobre vir conosco, é só dizer. Maria olhou para as outras meninas, depois para as chamas que consumiam o orfanato. O que vai acontecer com a gente agora?
Lampião sorriu, um gesto raro que iluminou o seu rosto austero. Vou levar vocês para Dona Mocinha. Em Patos, ela cuida de muitas crianças como vocês. E deixarei isso também. Indicou um baú que 2 cangaceiros carregavam, o tesouro do barão, agora saqueado. Dinheiro suficiente para um novo começo. Quando finalmente montaram, as meninas divididas entre os cavalos dos cangaceiros mais experientes, Maria olhou para trás uma última vez. O orfanato era agora uma silhueta em chamas contra o céu noturno. O barão, uma figura diminuta e quebrada diante da destruição. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas uma coisa era certa. A menina que entrara naquela casa anos atrás não existia mais. No seu lugar estava alguém mais forte, mais dura, mas também, paradoxalmente, mais cheia de esperança. Enquanto a caravana desaparecia na noite, levando consigo 8 vidas salvas, as chamas continuavam a crepitar, lançando faíscas para o céu estrelado, como se fossem almas sendo libertadas. No sertão, a justiça muitas vezes vinha tarde, mas quando vinha, vinha com o peso de um trovão. A caravana levou 3 luas para chegar a Patos. 3 luas de noites sob o manto estrelado do sertão. De dias, sob o sol implacável que transformava a Caatinga num forno. Maria contava cada passo dos cavalos, cada parada para descanso, cada garrafa d'água compartilhada entre as meninas. O tempo parecia ter se esticado como couro ao sol desde aquela noite no orfanato em chamas. Na manhã do 4º dia, quando o sol ainda era brando, avistaram pela primeira vez os contornos da cidade. Patos se erguia no horizonte como um sonho. Casas brancas, uma igreja, com torres que brilhavam ao sol. O vai e vem de pessoas normais, vivendo vidas normais. Maria sentiu um nó na garganta. Como seria entrar naquele mundo depois de tudo que viveram? Lampião, que vinha à frente em seu cavalo baio, fez sinal para pararem num pequeno morro com vista para a cidade. Desmontou com a agilidade de quem passou a vida no lombo de animais e veio até onde as meninas estavam agrupadas. Ali embaixo, disse apontando para uma casa grande cercada por mangueiras, é onde mora Dona Mocinha. Mulher de coragem criou, mas filhos que eu posso contar. Alguns de sangue, outros do coração. Maria observou a casa enquanto Lampião falava. Era diferente do orfanato. Havia flores na varanda, roupas coloridas, secando no varal, uma mangueira com um balanço improvisado. Mas o medo ainda a consumia por dentro. E se fosse outra armadilha? E se essa Dona Mocinha fosse como o barão, só que mais esperta? Como se lesse seus pensamentos, Lampião acrescentou. Ela sabe quem eu sou, sabe de onde vocês vêm. Já cuidou de outras meninas como vocês. Seus olhos escuros encontraram os de Maria. O mundo tá cheio de monstros. Menina, mas tem anjos também. Dona Mocinha é um deles. A descida até a cidade foi lenta. Lampião mandara alguns homens à frente para avisar de sua chegada. Um bando de cangaceiros entrando em Patos poderia causar pânico. Quando finalmente chegaram ao portão da casa, Maria sentiu as mãos de Joana tremerem na sua. A menor das meninas, Ana, se escondeu atrás dela, agarrando-se à sua saia remendada. A porta se abriu antes que batessem. Dona Mocinha era uma mulher que parecia ter sido esculpida pelo próprio sertão. Baixa, larga, com mãos calejadas e um rosto marcado por rugas profundas. Seus olhos, porém, eram jovens, cheios de vida e de uma bondade que fez Maria engolir seco. Entra, entra, disse a mulher, abrindo os braços como se fossem asas. Minha casa é pobre, mas tem lugar para todo mundo. Lampião fez um gesto e 2 cangaceiros trouxeram o baú com o dinheiro do barão. Isso é para cuidar delas, disse simplesmente. Roubei de quem roubou. Dona Mocinha nem olhou para o baú. Seus olhos estavam fixos nas meninas, especialmente Nhana, que não soltava Maria.
Vamos, pequeninas, disse suavemente. Tem banho quente, tem comida, tem cama macia. Ninguém vai machucar vocês aqui. Maria olhou para Lampião, buscando alguma confirmação. O cangaceiro assentiu. Fique em paz, menina. Essa é terra de Dona Mocinha, e aqui nem eu mando. Uma a uma, as meninas começaram a entrar, levadas por outras mulheres que haviam saído da casa. Filhas, noras, ajudantes de Dona Mocinha. Maria foi a última. Antes de cruzar o portão, virou-se para Lampião. Obrigada, disse simplesmente, suas palavras carregadas de um peso que nenhum discurso poderia expressar. Lampião ajustou o chapéu, um gesto que Maria já reconhecia como sinal de desconforto, como agradecimentos. Não me agradeça, menina. Eu só balancei a árvore para a fruta podre cair. Olhou para o horizonte, onde o sol começava a declinar. O sertão é grande e tem muito homem ruim por aí, mas tem gente boa também, aprende a diferenciar. Com um último aceno, virou o cavalo e partiu, seu bando seguindo como sombras alongadas no fim da tarde. Maria ficou parada, observando até que a poeira baixou e não havia mais sinal deles. Então, respirou fundo e entrou na casa. O que se seguiu foram dias de descobertas. Dona Mocinha não era como ninguém que Maria já conhecera. A mulher não fazia perguntas sobre o passado das meninas, mas estava sempre pronta a ouvir se quisessem falar. Suas mãos eram firmes ao ensinar tarefas, mas suaves ao enxugar lágrimas noturnas. Aos poucos, a rotina foi trazendo uma espécie de paz. Acordar com o galo, ajudar no preparo das refeições, aprender a costurar, a ler, a escrever. Coisas simples, que pareciam milagres depois da vida no orfanato. Maria descobriu que tinha jeito para os números. Dona Mocinha, percebendo isso, passou a ensiná-la a cuidar das contas da casa. Mulher que sabe contar não leva desaforo. Dizia enquanto mostravam os livros de despesas. As semanas viraram meses. Algumas meninas foram adotadas por famílias da cidade, sempre com o cuidado extremo de Dona Mocinha em escolher bem. Outras ficaram, tornando-se parte da grande família que a casa abrigava. Num dia comum, quase um ano após sua chegada, Maria estava no quintal, ajudando a estender roupas, quando ouviu um burburinho na rua. Vozes excitadas, passos apressados. Dona Mocinha saiu à porta e voltou com um rosto sério. Mataram Lampião, disse simplesmente. Emboscada em Angicos. Maria deixou cair a cesta de roupa que carregava. As peças limpas se espalharam na terra, mas ela não se moveu para pegá-las. Uma dor aguda atravessou seu peito, como se algo importante tivesse sido roubado do mundo. A notícia se espalhou pela casa como fogo em capim seco. Algumas meninas choraram, outras ficaram em silêncio, processando o que isso significava. Maria subiu até o quarto que dividia com Joana e Ana e olhou pela janela na direção onde sabia que ficava Angicos. Naquela noite, Dona Mocinha reuniu todos no pátio depois do jantar. Acenderam velas e ela falou sobre como o sertão era um lugar de ciclos, de violência e paz, de seca e chuva, de vida e morte. Lampião foi muitas coisas, disse sua voz grave na escuridão. Para alguns herói, para outros bandido, mas para nós aqui foi o anjo da vingança que apareceu quando mais precisávamos, e isso ninguém pode tirar. Maria olhou para as chamas das velas, lembrando do orfanato em chamas, daquele homem de chapéu adornado que mudou seu destino. Percebeu então que a justiça que ele trouxera continuaria viva enquanto ela e as outras meninas vivessem. Enquanto contassem sua história, anos se passaram. Maria cresceu, tornou-se professora na escolinha que Dona Mocinha fundou, casou-se com um ferreiro honesto, teve filhos que nunca conheceram o medo que ela vivera. Às vezes, nas noites quentes de verão, quando o vento trazia o cheiro da caatinga, ela contava para as crianças a história do orfanato, do barão e do cangaceiro que um dia trouxe justiça para o sertão. Alguns acreditavam, outros achavam
um que era a lenda. Mas todas as crianças, sem exceção, dormiam mais tranquilas, sabendo que no mundo delas havia uma Maria forte para protegê-las. Quanto ao barão, dizem que sobreviveu, que vagou pelo sertão como um fantasma, a marca na testa, garantindo que todos soubessem o que era. Alguns dizem que foi linchado por uma multidão. Maria nunca soube ao certo e, com o tempo, parou de se importar. O importante não era como os monstros terminavam, era como as vítimas sobreviviam. E assim, de geração em geração, o caos foi contado e recontado nas feiras, nas calçadas, nas cozinhas sob a luz de lampiões.